Oi pessoal, tudo bem? Você tem problema com ejaculação precoce? Então clique aqui na descrição do vídeo para sua vida melhorar 100%. Ok. Mas, vai me desculpar, no final não ouviram o Ricardo Rocha nem o Lugano. O Raí ficou meio que sozinho e, na minha opinião, fez igual aos outros. Estamos com problema? Manda embora. O que aconteceu nos últimos 5 jogos? Nada. Ou seja, o Muricy fala a mesma coisa que eu falei também. Você entendeu? Eu acho o seguinte, eu repito. Eu entendi um recado aí. Hã? Eu entendi um recado aí. Não foi nem detonando o Raí, muito menos os ex-jogadores. O recado foi para o Leco. Lógico. O Muricy e o Leco não se bicam de forma Mas alguma. espera só um minuto. Tem também pro Raí, sim. Tem sim. Como não? Põe a segunda última parte parte aí. é pro Raí. Mas Mas claramente não é pro Raí. ouviram, Tá não ouviram nem Ele o... fala, põe ali de novo, peraí. Vamos fazer igual aquelas aulas portuguesas, análise da frase. Olha lá. Mas Não vai ouviram. me desculpar, no final não ouviram o Ricardo Rocha nem o Lugano. O Raí ficou meio sozinho. E, na minha opinião, fez igual aos outros. Estamos com problema? Manda embora. O que aconteceu nos últimos 5 jogos? Não, tem Nada. também uma crítica Lógico ao que Raí. Tem, Claro, crítica. Tem claro. crítica, mas Mas eu o acho que tem um contexto endereço geral é pro principal Leco. é o Leco, Essa também hora o Raí ficou meio que sozinho. Esse sozinho é abandonado pela presidência. Não, meio que sozinho não. O Raí não está abandonado meio pela que sozinho presidência. não. Ô, Beja, O que eu quero só dizer é o seguinte, Nessa decisão, então, como não está abandonado pela presidência? Se ele ficou meio que sozinho e tomou as decisões e foram decisões equivocadas. Vem cá. Se ele não queria, vamos supor, se ele não queria que mandasse o Aguirre embora faltando 5 jogos, se ele não queria que mantesse, que o treinador fosse o Jardine, se ele não queria que o Diego Souza saísse, então, fala, olha, já que estão fazendo tudo que eu sou contra, eu estou indo embora, por que não foi? apego ao não quer cargo. largar o osso. Exatamente. É isso, Apego não é culpa? apego Lógico ao que é. cargo. Então, é conivência. Ele é tão culpado quanto o Leco. Claro que é. Porque se o Leco tá tomando as atitudes aí, o Raí não compactua com elas, mas abraça a ideia e continua no cargo, é porque ele é tão conivente quanto o presidente que Mas tá o tomando as Leco tá atitudes tomando, por é ele. ele mesmo que tá tomando as decisões? É, o Porque Jardine ali foi o uma Raí, ele assume sugestão do todas Leco. as decisões. Então, é que tá. aqui tinha 2 informações. O Sormani tinha falado que foi o Leco. O Pascoal tinha falado que era o Raí. Não, Então, eu mas falei a partir no do ano momento que o Raí passado, que era o Raí. a informação que eu Ué. tinha no ano passado, quando saiu o treinador de São Paulo, o Aguirre, a informação que eu tinha é que o Raí é quem bancaria a presença do Jardine. O Sormani trouxe uma outra informação de que a sugestão foi feita pelo Leco e o Leco é quem impôs a manutenção do Jardine. A informação que eu tinha no ano passado é que era o Raí que Mas tinha independente de quem- encampado essa ideia de quem colocar bancou o o Jardine cara, como treinador. Independente de quem bancou o cara, Pascoal, o Raí, se ele foi conivente com a decisão do presidente, ele é tão culpado quanto. É tão culpado Eu quanto, ele concordo assinou com um você. recibo. Concordo com você. Então o Raí ele tem que ser cobrado sim. O Raí ele teve méritos aí também na contratação do Hernanes, ele teve mérito na contratação do Pablo, porque essas 2 contratações, quando pintaram na mídia, São Paulo acerta com o Pablo, São Paulo acerta com o Hernanes. Foi um negócio que não foi ventilado, não criou-se uma novela, como costuma se criar quando é um jogador impactante. Não houve um leilão, esse aqui está pagando tanto, São Paulo está cobrindo oferta. Não, o São Paulo foi pontual, o São Paulo foi mortal. O São Paulo chegou ali e cravou as 2 contratações, ponto, excelente. Mas no restante do ano, a administração foi um fiasco, cara. O Leco hoje na presidência do São Paulo é uma piada. O Raí, ele está indo para o mesmo caminho, porque o Raí, querendo ou não, junto com o Ricardo Rocha e com o Lugano, por mais que tivessem outros rótulos, os cargos ali de cada um, o Lugano ele cuida da parte Diretor institucional. O Ricardo Rocha era um outro cargo, não sei o quê. Mas os 3 apitavam, os 3 sentavam e conversavam a respeito do planejamento de futebol. Claro que faziam. Você não se engane pela nomenclatura do cargo, mas os 3 decidiam sim. Em determinado momento, o Ricardo Rocha começou a perder força, ele quis ir embora. O Lugano, Nesse caso, falar, quando ele estava no Uruguai e o São Paulo decidiu mandar embora o Diego Aguirre, o próprio Raí fez isso e falou, liguei pro Lugano, mas eu não consegui falar com ele e tomei a decisão. E aí depois o pessoal, mas pô, o Lugano tá com você, pegou e falou, eu tô acima do Lugano. Ele deixou isso claro na entrevista coletiva, que ele não precisava ligar pro Lugano para demitir alguém. O Lugano não é diretor de futebol. Eu sei, mas ele tá... A informação que eu tenho é o seguinte, que o Lugano só teve influência, era chamado quando foi o Aguirre.
Porque naquela conversa de cada um perguntar quem era o treinador... Essas duas últimas reuniões eu sugiro o Aguirre. Então, nessas duas últimas reuniões do Cuca, nas duas últimas terças... Perdão, Pascoal, desculpa, o Lugano, pra você ver como ele estava no futebol, aí envolvido até, Benjamin, teve um lance no Morumbi, no qual o árbitro está indo embora para o vestiário. Ele está ali fazendo a função que um dirigente faz. O Alexandre Matos faz embaixador, mas dirigente, ele é. Não, mas só não era. Não, ele está dizendo que aquela história do árbitro ali não equivale à atuação. Ali parece atuante. Ele só era atuante na época do Aguirre, porque naquela reunião lá que ele sugeriu o Aguirre como treinador. Ele falou, sugeriu, foi ele. E como ele é uruguaio, amigo do Aguirre há muitos anos, o Aguirre também tinha uma relação muito boa com ele. E até onde sei, tudo que aconteceu no futebol, até onde sei, o Lugano foi o contrário a tudo. Então ele tinha influência, ele então tinha atuação, ele era atuante. Ele era tinha, atuante. Ele era perguntado, o que eu sei, ele era perguntado na época do Aguirre. Claro, só. Ele pode ter sido o voto vencido, mas participava. Mas ninguém perguntou pra ele se o Jardine tinha que ser técnico. Claro, a hora que mandaram o Aguirre embora, ele falou, perdi força. Escuta, perdi força. Sim, o Ricardo Rocha aqui no programa. Aí você é uma coisa certa. Quando o Aguirre sai do São Paulo, e o Ricardo Rocha encaminha a saída dele do São Paulo Futebol Clube, o Lugano foi colocado como diretor institucional. Lembra que um dirigente me falou que um falava muito e o outro... falava que não devia. Entrava onde não devia? Lembra que um dirigente... Aí depois o Sormani foi descobrir aí quem é o que falava muito. E era o contrário do que a gente imaginava. Então, a informação que eu tinha. Então, aí o que aconteceu? O São Paulo, a partir daquele momento, trabalhou com com dois, mas com três. Que o Alexandre Pássaro também trabalhou nisso. O Alexandre Pássaro, o Raí e o Leco. Nessas duas últimas reuniões que o São Paulo teve, duas últimas terças-feiras, no São Paulo Futebol Clube, o Cuca esteve conversando com o Pássaro, com o Raí, com o presidente do São Paulo e com o Lugano. O Lugano participou dessas duas últimas reuniões. Ele é uma figura do São Paulo Futebol Clube. Então, já estão lá decidindo, como disse o atual treinador, eu não sei como é que eu falo, Mancini, se é treinador e diretor, eu não sei. É diretor, treinador. É o interino. O interino como treinador do São Paulo, disse que ele não quer falar disso, porque o São Paulo tem um planejamento a partir do meio do ano, quando parar para a Copa América. Então, gente, eu não sei mal o que é. Pascoal, se o Lugano não fosse ele não queria falar. O que foi? Disse que não queria mais falar a respeito de contratações. O Mancini. O Mancini não queria... Você escuta duas coisas ao mesmo tempo, você se atrapalha. O Mancini disse que ele não falaria mais sobre o assunto da saída do Diego Souza, porque existe uma situação secreta do que eles vão montar uma estratégia para depois do meio do ano. Quem disse isso? O Mancini, Cáspito. Ele fala e não dá os nomes. Se o Lugano não fosse... Peraí, mas quem falou? Boa, Pascoal, não dá moleza não. Se o Lugano, Pascoal é duro, não, porque se eu falar, o retardado sou eu. Então, cara, tá de brincadeira. Eu falei 4 vezes a mesma coisa e ele não entendeu. Você chamou ele de retardado, Pascoal? Quem? Benja. Ele é retardado? Não, ele é pouco. Se precisar de um muito retardado, não serve. Olha, é brincadeira, cara. Ele tem uma dificuldade de entendimento, como eu vou falar pra você. Se precisar de um idiota, ele não serve. Vamos lá. Agora, o São Paulo está pensando em contratar 2 atacantes de velocidade. O São Paulo quer contratar um meia de ligação, quer contratar 2 laterais. Quer contratar o Tietê um time inteiro de novo, hein? Começa tudo de novo. E nós vamos chegar no meio do... Quando parar para a Copa... Agora, foi pedir pro CC. Aí os caras falaram do... Como é que é o nome? Não, o time não. Do Dinamo de Kiev, 4 milhões. Hã? 4 milhões. 4 milhões do quê? De rabanete? De euros. 4 milhões de euros. Queremos recuperar pouquinho do que nós gastamos. 4 milhões de euros. O cara falou, o São Paulo falou, mas dá para emprestar? E falou, os caras... Não tem como. Aí foram atrás do Queno. Lá no... Como é que é o nome do time? Pirâmides. 8 milhões. De que? Tâmaras? Chuviscando. 8 milhões de dólares. O dele é dólares. 8 milhões foi o que o pagou. 8 milhões de dólares. Uma em cima da outra. E vou te falar, Pascoal. Não dá para emprestar? Não. O Cuca ele não pode ter retardado a vinda dele para o São Paulo por causa dessa não vinda de reforços. Porque vocês vão se recordar muito bem quando o Cuca é apresentado no Palmeiras, a tromba que ele estava.
o bico que ele tava, do lado da dona Leila, que tava lá toda sorridente. Ele já sabia o que ele ia pegar. Vou esperar chegar, mas ele vai ter que assumir. Mas é aquela história assim. Então quando eu falei, eu tinha informação que o especulação, hein? Calma, isso é uma pergunta que ele tudo bem, mas o meu não era especulação. O meu era uma informação de uma pessoa muito ligada ao Cuca naquele dia antes, de uma semana antes, e falou pra mim, o Cuca não tem nada. Veja, mas o médico e o Cuca vieram a público para dizer que sim, que ele não pode. Tudo bem, a pessoa que te disse... Eu nunca vi um negócio desse. Uma pessoa tem um problema de coração, eu não sou médico, eu só não acho estranho. Porque se eu tenho um problema de coração, eu paro imediatamente. Mas ele não pode ter fortes emoções. Ué, daqui 2 meses pode ter fortes emoções? Não pode ter fortes emoções naquele momento. Mas depois de daqui 2 recuperado. meses Não, depois de recuperado. Eu não sei. Mas ele não tem nada, se ele só fez eu só queria falar o seguinte, eu acho estranho o São Paulo, o Cuca, querer contratar aí 2 atacantes de beirada. Mas os que tem lá? O São Paulo tem jogador lá. Ele tem o Everton. Birubiru? Ele acabou de contratar o Birubiru. Ele tem o Elinho. Ele tem o Antony. Ele tem aquele outro que está machucado também lá, o Rojas. Vai gastar mais dinheiro ainda. Tem o Carneiro que joga também. Tem o Carneiro que pode jogar por ali também. Vai gastar mais dinheiro ainda. Qual mais que ele precisa? Meia de ligação. O meia de ligação. Ele pediu um volante que é o Tietê, né? Que é o Tietê. Ele pede o volante, tudo bem. Os nomes, estão abrindo mão que o Cuca do Jusilei. Então ele pede o volante. Mas tem lá o Luan aparecendo, tem o Lisieiro, tem o Hudson. Gente, eu não consigo entender. É por isso que eu falo do Jorge Sampaoli, que é o 4 nomes, entendeu? O seguinte, no dia do Cuca eu falei aqui. Não, eu sei. A informação é que o elenco foi mal formado, o elenco foi mal elaborado e agora iam correr atrás. Falei no dia, vem 3 ou 4. E além de se o Pascoal falar sobre uma equipe vai gastar um caminhão de dinheiro, vai gastar 2. Porque quem gasta errado gasta 2 vezes. E outra, esses jogadores aí que precisa dispensar tem contrato. Por isso que eles deram o Diego Souza pro Botafogo. Deu, toma. Não, e se o Fluminense chegar, assim, escuta, eu não pago nada, eu banco salário, vai levar também. E se falar banco metade, o São Paulo metade também vai. A informação é a seguinte, o São Paulo... O Nenê é um dos melhores jogadores que o São Paulo teve. O São Paulo está numa sinuca de bico das maiores pela seguinte, ele precisa gastar para contratar quem o Cuca pediu, mas está com o orçamento completamente comprometido devido à vergonha que passou na Libertadores. O São Paulo contava com a grana da Libertadores para se reforçar. No mínimo 25 milhões. Então que não bancasse um treinador na hora que exatamente. Agora aí a culpa é da diretoria. Concordo com você, perfeitamente. Amadora. Concordo com você. Que tem o São Paulo. Então o São Paulo hoje isso, Benjamin. Precisa gastar, vai precisar se endividar, caso necessário, e o Leco, para agradar o Cuca, talvez faça algum esforço ou alguma loucura, porém vai se complicar porque não tem a grana necessária para aquele momento. Não esqueçamos que precisa de dinheiro para reformar o clube. Também. Vai ter um custo também. Também. Então, pera um pouquinho. Pensa que vai chegar lá com tem uma lei municipal que diz que em situações desse tipo, a instituição ou o proprietário de um imóvel fica isento de pagar o IPTU no ano seguinte. Pode até ser. Embora clubes já tenham... Eu não sei quanto que o São Paulo paga eu não sei se IPTU. Eu vi agora também a enchente no ABC. Muita gente perdeu, tem isenção de um monte de isso. Aí eu não sei quanto que ele paga de IPTU. Mas talvez, eu não sei se esse dinheiro é suficiente. Acho que não. Paga. Já paga. Não, tá escrito lá. Eu li lá, paga. Olha, tá pagando. Não pagava, passou a pagar. Então, quer dizer, você tem razão. Tem essa questão. Não sei se o IPTU vai ser suficiente para isso. Surgiram 2 fatos negativos para o São Paulo nesse momento. A eliminação da Libertadores, que é aquilo que o Facincani perdeu 25 milhões estimados em 25 milhões. 25 milhões de alianças. Isso, 25 milhões de reais. 25 milhões de reais. Aliança. Aí tem o gasto com a reforma do Morumbi. Dupla reforma, porque estava limpando e voltou a chover de novo. Quer dizer, são gastos que o São Paulo não previa. Agora ele vai contratar um monte de jogador para agradar o Cuca, sendo que tem jogador lá. Gente, não tem cabimento. Não tem cabimento. São Paulo foi atrás oficialmente de 4 nomes. Do Tietê, do Roger Guedes, do Alexandre Pato e do Keno.
Sabe o que eu acho engraçado nessa história, Fazincani? A história do Roger Guedes. A informação que eu obtive de uma pessoa ligada à situação, o Roger Guedes é um cara muito problemático. Muito problemático. Sim. Muito. E o Cuca foi técnico dele no Palmeiras. Como é que o Cuca tá pedindo o Roger Guedes? Essa pessoa é uma pessoa lá dos problemas do Roger Quem pediu o Roger Guedes no Palmeiras foi o Cuca, do Criciúma. Sim, não, os problemas do Roger Guedes. Mas ele não tinha trabalhado com o Cuca. O Cuca ele não pediu o Diego Souza no Palmeiras e agora liberou ele. Eu sei, veja bem. Quando ele pede o Roger Guedes, o Criciúma, e o Palmeiras atende, ele passa a trabalhar com um jogador no qual ele não trabalhava. Aí ele passa a conhecer o atleta, que é um atleta problemático, de difícil relacionamento, de difícil assimilação de ordens superiores. Como é que ele vai pedir de novo? Isso que eu não entendo. A informação que eu tenho do Roger Guedes é que o problema dele é se ele não joga. Que no dia a dia ele não tem problema de relacionamento. O problema é se formos colocar ele no banco. Então, como é que vai fazer? Não tem hierarquia, não responde hierarquia. Então, isso é um jogador problemático. Agora, isso é problemático, muito problemático. No futebol, o que dói dizer, eu sou uma pessoa muito sincera. Eu sou amigo do Leco, hein? Sou amigo do Leco há muitos anos. Muitos anos. O Leco era meu vizinho, conversávamos muito, cansei de ver o Leco chateado quando era para ser presidente e o Juvenal na hora H tirava ele. Enfim, eu gosto muito do Leco. Mas eu vou dizer, eu não me lembro, dói dizer, mas eu não me lembro de uma diretoria tão atrapalhada igual essa. Não, Carlos Miguel Aidar foi ruim. Se você pegar... Carlos Miguel Aidar foi ruim. Teve uma outra administração daquele outro cara, como é que ele chamava mesmo? Bastos Neto. Mas se você pegar... Era muito ruim também. Se você pegar hoje, dos 20 clubes do Brasil, se vão para os grandes. 12. Os 12 grandes clubes do Brasil. Me fala um clube grande que fez tanta e faz tanta atrapalhada. Não tem. Igual o São Paulo. Pode pensar. Opa, o Abad no Fluminense tá ali, hein? Isso é verdade. O Abad tá ali, ó. No pódio. O Abad é o pior presidente da história do Fluminense, mas é um clube que não tem dinheiro. Não, mas é diferente, porque o São Paulo tem um capital maior que o Fluminense não tem dinheiro. A questão aí é quem fazia mais bobagem. Não, tudo bem, mas é que você tem razão. É que eu quis colocar num patamar dos clubes que estão mais ou menos no mesmo nível. O Fluminense, infelizmente, por causa de dinheiro, não tá. Fala pra mim. Vamos lá. Não, só pode disparar. Me fala qual time grande no Brasil nos últimos... Não vou falar no último ano, não. Pega nos últimos. Em 3 meses tem 3 treinadores. Não, só o São Paulo. Só o São Paulo. O Palmeiras teve uma fatia também. Qual clube no Brasil começa uma temporada e no mês 3 está reformulando o elenco? E demitiu o treinador. O Palmeiras fez isso ano passado. Ou em 2017, né? Com o Eduardo Batista e depois chegou o Cuca. Batista, Valentim, depois o Cuca, né? Mas o problema é que o São Paulo tem Batista, Cuca esse e Valentim. padrão tem sido... Em 3 meses também? O Palmeiras teve. Se você pegar o São Paulo, uma média de 4 meses para 3 treinadores. O São Paulo tem uma média de... Técnico a cada 4, 5 meses. O Palmeiras tem uma média alta de um treinador. Isso não é recente, isso tem... Isso aí teve Oswaldo de Oliveira, não, você tem razão, Marcelo Oliveira. Essa gestão do Leco é tudo isso aí. Não tem uma mas a gestão do Leco é insuperável. E o que mais me surpreende é que quando estava lá aquele momento ruim, a torcida lá, todo mundo criticando o Jones, e aí veio o como é que chamava lá, o trio lá que eles falavam? Do Ricardo Rocha, o Lugano e o Raí? Triunvirato. O Triunvirato. Aí todo mundo falava, agora a coisa vai andar. Mas o próprio Muricy disse nessa entrevista. Trouxe a Quando galera... foi contratado, eles foram contratados. Trouxe a galera da bola, a galera com história no clube. Gente, e as atrapalhadas, elas triplicam. Aonde vai parar o São Paulo? Para mim é muito mais São uma Paulo, ordem. a gente disse ontem aqui, para mim corre sério risco de não se classificar para o mata-mata do Campeonato Paulista. Mas na minha opinião, aí é um achômetro, Flavinho. Na minha opinião, o São Paulo não conta com isso. Porque se contasse, não traria um treinador para assumir o clube em final de abril. Não conta com o quê? Com a eliminação? Não conta com nada mais no Campeonato Paulista. Porque você manda um treinador embora e vai trazer um daqui 2 meses. Imagina o prejuízo. Imagina o prejuízo que o São Paulo também vai ter se ele não se classificar. Se não se classificar, serão 6 jogos. Porque você tem... Não vai direto para a semifinal, né? Tem primeiro... Quartas, semi e final. E eventual final. São
no mínimo, no máximo, nada. Três bilheterias. No máximo 6 jogos. 3 bilheterias. 3 bilheterias. Se chegar e à final. sempre tem aquele tal de bônus que o patrocinador, que o fornecedor de material esportivo. Por quê? Porque se você ganha o campeonato, você vende camisa. Vendendo camisa, o fornecedor de material esportivo ganha também. O bônus por Jogos título. Bônus por título, bilheteria. Jogos na televisão. A premiação do Campeonato Paulista, ela é alta para quem é campeão, vice, terceiro, quarto, quinto, sexto colocado. Tem um escalonamento. Então, São Paulo já foi golpeado com a eliminação na Libertadores. Com esse caos que se tornou Morumbi em função das chuvas na cidade. Se ficar de fora do Campeonato Paulista na fase aguda, vai ser muito mais complicado ainda. Bom, tomou o prejuízo do Diego Souza, que é um jogador que custou Exatamente. caro. 10 milhões. 10 milhões. Olha, tem 2 tweets que eu vou ler. Colocou 10 para recuperar 3 Tem 2 do tweets. Henrique, mas o Botafogo ficou de pagar. Tem 2 tweets Mas tem que pagar, você não pode dar um jogador pro outro pagar. Vai na justiça. Campeão paulista cobra. ganha 5 Tem 2 milhões. tweets que eu vou ler pra gente mudar o assunto. 5 milhões ganhou o campeão paulista. Tem 2 tweets que eu vou ler. Você falou ontem, mas como o cara me elogia demais, eu vou ler de novo. Claro, óbvio. Né? O André Jonathan de Souza. Ô, Benja! Você é 10. Pô, velho, obrigado. Alguém na bancada pode dizer por que o Cuquinha não assumiu São Paulo e sim o Mancini? Aí ele põe, não é muito com caixa alta. Estranho isso? Mas é muito esquisito, óbvio. O Cuquinha, ele já dirigiu times, inclusive, pouquíssimas vezes, na ausência do Cuca. Não teve suspenso. Ele era o cara do banco. Suspenso e tudo mais. É um cara que tá com o Cuca há quantos anos? 2 décadas, mais ou menos? Lembra a história do fone lá no Palmeiras? A história do fone. É o homem de confiança dele. Enfim, eu não sei se o Mancini tem um bom relacionamento com o Cuca. Não sei. Mas já ouvi pessoas dizerem que não é lá grande coisa. Seria muita maluquice o Cuca não assumir na hora H? Todo lugar tem alguma... Mas o problema é exatamente isso. Vai contar a escala, mano, hoje? Não. Olha, e o último tweet... Bem, já posso fazer uma pergunta? Eu, né, que tô na rede É rápida, aqui. pergunta mudar o curta. assunto. Seria muita maluquice o Cuca desistir na hora H de assumir o São Paulo? Eu não duvidaria nada. Eu também não toda duvidaria, semana não. reunião, uma vez por semana faz Olha, eu reunião, nunca meu senhor. pensei Como é nessa que vai hipótese. fazer? Eu não acredito. Não, acho que ele não vai dar dessa. Não, Você vai. apareceu um problema médico novo. Você lembra o Júnior no Corinthians? Quanto tempo o Júnior ficou no Corinthians? 2 jogos. Semana. 2 semana. Um jogo, né? Um jogo ou 2? Olha, Renato Gaúcho no São Paulo, né? Olha, O próprio Cuca no eu nunca Santos. tinha pensado nisso. Eu não sei se ele já assinou o contrato. Não sei. Pascoal, checa, Não, faz se o alguma São Paulo, coisa se aí. o São Paulo, Recebendo, ele ainda não está. se o São Paulo anunciou, eu acredito que sim, né? Pra gente que é mudar o anunciado. assunto, checa aí, eu não tô vendo você mandar mensagem pra ninguém. O que você quer que eu faça? Você tá vendo o programa? O Pipim Aí. quer saber Se ele já assinou o pra ele, contrato. Não, essa vínculo- observação do Facincani é muito perfeita. O vínculo Ele tá tá, não certo, sei o que já que ele tá. fica Quem fazendo. tem que mandar isso Como é que aí? ele tá, Benja? Quem tem que mandar a notícia é o Pipim você, tá Você cara. olhou pra ele, ele se dava de que jeito? Não. Não, mas peraí. O Cuca, gente, ele já foi E anunciado. depois disso ele faz o quê, Benja? Gente, Mano, mas seu pra dar retardado. uma desculpa e falar, olha, tomou chá de chulé. Não, passei Desculpa, por uma ninguém é avaliação apresentado como médica. treinador. chulé hoje, Ninguém é Pascoal, apresentado como inacreditável. treinador do São Paulo Renato sem ter Gaúcho chegou contrato na tua assinado. camisa e foi Ninguém é Carlos Alberto Silva no Corinthians chegou de manhã e foi pra Portugal à tarde. Pascoal, Esqueceu? Daqui a 2 meses, a coisa não tiver andado, pra ele falar que teve uma recomendação médica pra ficar mais um pouquinho de molho. Eu não acredito que o Cuca vai correr. Não acredito. Vamos aguardar. Com sinceridade, eu não acredito nessa possibilidade. Pascoal, a não vida acredito. tá tão complicado, Eu não tão acredito. A vida tem mostrado cada coisa, não duvide de nada. Eu não estou dizendo que eu duvido, eu estou dizendo que eu não acredito. Então, você não eu acredita, não você acredito. duvida. Eu não acredito. Olha, o Felipe, olha pra mim, lindo. Olha o orgulho que eu tenho quando eu leio uma mensagem dessa, velho. Elogiando. É o Pipinho Raivoso? O Felipe, não? Não, olha que milagre. Felipe R. Prevedelo. Prevedelo deve ser Itália. Ah, sim, também. Itália. Mas o avatar dele é do Corinthians. Mas você foi um gênio agora também. Diga ao meu xará, Árabe o nome. diga ao meu xará que ele é espetacular. Obrigado. Tem algum outro Felipe na mesa? Não, O melhor disparado desta mesa não redonda. também achamos. Também Não, achamos. você não acha nada disso. Depois das análises e comentários que ele fez sobre Água Santa 4, Palmeiras 1, Não, você não foi. deveria ser criado o prêmio Facincani da Crônica Esportiva. Concordo. É mentira? Falou, Felipe!
Olha só, ô Felipe Prevedelo, a partir de hoje... Impressionante. É inacreditável a capacidade. Você, Felipe Prevedelo, a partir de Eu hoje... tava pensando que era um elogio, né? Felipe Aí o cara manda uma pedrada. Felipe Prevedelo, a partir de hoje, baseado na vossa sugestão e na vossa ideia, será criado aqui no Fox Troféu Sports Pipos. Troféu Facincani da Crônica Esportiva. Mas peraí. A sugestão do telespectador é pertinente e eu acho que quem poderia abraçar a ideia é até a própria CESP, imagina. Prêmio Áudios Vazados. Não. Cara, você ia ser jubilado. Na CESP. Você ia ser jubilado. Deixa pra lá. Áudios vazados. Bom, então, peraí, o programa é democrático. Vocês concordam que a partir de hoje esse Troféu Pipinho. Sim, não, troféu Facincani da Crônica Esportiva? Sim. Quem é a favor, levante a mão. Então, a partir de agora, palmas para o troféu Facincani. Aê, Pepo. Eu Só precisa botar um óculos, botar uma acho- barbinha e passamos Vamos dar uma- Alguém poderia fazer e mandar pra gente esse troféu. Olha, você- Eu acho que esse áudio poderia ser colocado com o pi. Não vai ter áudio e coisa. Vamos? Vai dar rolo. Hein? Liga código não, Morse. já foi condenado uma vez. Não, tem dúvida. Não tô condenado a nada. Ninguém é condenado do Brasil pra matar. Ninguém O cara matou um ninguém foi cara. condenado